Boa noite, gente. Hoje nós fomos convidados a falar sobre um assunto que eu achava que eu sabia alguma coisa e, para minha grata surpresa, eu não sabia nada a respeito do que vem a ser fé e principalmente fé raciocinada. Estão ouvindo aí atrás? Não. Está bacana aí? Onde começar? Se eu estivesse agora fazendo uma pregação num tempo religioso diferente daqui e eu lançasse a frase assim: o Senhor é o meu pastor, o que vem na nossa cabeça? Nada me faltará. Nada me faltará. Vou guardar essa resposta, mais tarde a gente falar sobre ela, né? Vamos começar do começo. Tem que ligar isso aí, é mais fácil. Fé raciocinada. Inspiração divina, a fé desperta todos os sentidos nobres que encaminham o homem para o bem. É a base da regeneração. Eu fiz questão de começar com esse slide. Isso está no livro Instruções dos Espíritos, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19. A fé, mãe da esperança e da caridade. É o item da onde eu pensei essa frase aí. Eu fiz questão de começar por ela, porque nós estamos batendo nessa casa há muito tempo essa questão do mundo de regeneração, né? E para que nós alcancemos essa questão da regeneração, temos direito ao passaporte de estadia ao mundo de regeneração, esse assunto fé tem que estar muito claro em nossas cabeças. Então os Espíritos já nos advertem dessa necessidade. Se almejamos estar aqui no momento em que a Terra estará melhor, esse assunto fé tem que estar passado a limpo na minha cabeça. O retrato da grande maioria de nós na questão da fé. Eu até começar a estudar fé há uns 2 meses atrás, essa era a minha cabecinha, desse jeito. A gente vai fazendo as coisas na vida e fala: Deus está comigo, vai dar tudo certo. Quando começa a água a subir e está na barriga, no umbigo, vai subindo, você fala: meu Deus do céu, o desespero começa a pegar. É mais ou menos assim que funcionava. E o desespero tomava conta. Então esse era o processo mental, que nada mais é do que um retrato nosso de estarmos agindo de acordo com o nosso ego, em que nós hoje, a humanidade de forma geral, está tentando se desvincular da espiritualidade maior, achando que com o avanço científico, tecnológico, nós nos bastamos. Basta termos as coisas para sermos felizes. O ter está tendo uma importância muito maior na cabeça de todos nós do que o ser. Infelizmente, nós ainda estamos atrelando a questão da felicidade às aparências exteriores. Quando que, no momento em que eu compreendo bem a minha condição de espírito encarnado, a minha realidade externa muito pouco muda, mas a minha visão com a qual eu irei enxergá-la, ela ganha uma luz. Então, essa questão dessa condição interna chamada fé tem que estar muito esclarecida para que eu tenha essa força para caminhar. Ouvi alguns palestrantes nesses dias e assim, um fato que nos chamou a atenção, né? Eles disseram que nunca a humanidade consumiu tanto remédio para dormir e antidepressivos. Por que tudo isso?
porque nós nos desvinculamos do alimento espiritual. Nós estamos muito focados no alimento do corpo, tanto no sentido do corpo orgânico, como no sentido dos prazeres que esse mundo pode nos proporcionar. Então essa preocupação é que tem feito com que a gente se entristeça, perca a vontade de qualquer coisa na vida e ficamos aqui buscando no consumo suprir algo estranho dentro da gente. O que é que está faltando, né? Então, como eu percebi que eu nada sei, quase nada, eu decidi, antes de falar sobre a fé raciocinada, começar lá do comecinho. O que é fé? Nos livros, a gente encontra fé ligada à questão de crença. Pouco se fala sobre confiança e credibilidade, tá? Eles falam assim, que é uma atitude contrária à dúvida e está intimamente ligada à confiança. Nos livros do Antigo Testamento, em que a linguagem lá, o hebraico, e no Novo, o grego, a palavra fé, ligada à questão de apenas de crença, ela não foi muito bem interpretada, segundo os nossos estudiosos de línguas antigas aí. As palavras que o hebraico e o grego utilizavam nessa questão de fé estão muito mais ligadas ao sentido de confiar e não de crer. Diferente. E a partir daí, uma outra situação lá também. A palavra fé e fidelidade tem o mesmo radical do latim fides. E quando a gente vem para essa ideia da fidelidade, imediatamente eu trago a questão, à minha mente, a questão do relacionamento. E se eu estou falando fé, não na fé natural das coisas, mas numa fé espiritual, eu estou tentando então dizer um relacionamento com Deus. E aí é que mora o perigo, né? Por quê? Quando eu estabeleço que fé é um relacionamento que eu tenho com Deus, eu estou assim entrando num campo em que eu vou ter que ter algumas atitudes íntimas para que esse relacionamento dê certo. Aí que está um problema também, né? A gente já conseguiu equalizar um pouquinho o relacionamento marido e mulher, por exemplo? Estamos bem resolvidos nesse assunto? Estamos não, né, moço? É complicado. E é de humano para ser humano. Agora, imaginem nós estabelecermos um relacionamento positivo com Deus. Aonde na nossa condição mental, Deus, de forma ainda infantil, para nós, é quase como uma outra pessoa, só que com poderes acima dos nossos. Nós conversamos com Deus como se Ele fosse um amigo de trabalho, um irmão, uma mãe ou um pai, encarnados. Então nós vamos muitas vezes nessas conversas dificilmente agradecer, nós vamos muito mais a pedir. E os nossos pedidos são baseados aonde? Em cima dos nossos desejos. Só que Deus, como diz o Emmanuel, Deus não desce para errar conosco. Deus está lá em cima, aguardando que nós o alcancemos em suas manifestações. Então, quando eu percebo que fé é um relacionamento com Deus, eu preciso, antes de tudo, ter uma ideia com quem eu estou me relacionando. E como é que nós, principalmente os espíritas, conseguimos entender com quem eu estou me relacionando? Como é que eu identifico Deus? Qual é a natureza íntima de Deus? Que Kardec falou lá para nós no Livro dos Espíritos. Um de cada vez.
Fé é entregar inteiramente a providência divina. A fé é o supremo desafio humano. Fé, supremo desafio humano. Porque se fé é relacionamento com Deus, o homem vai ter que descer do seu pedestal, do seu orgulho, para conversar com Deus em humildade. Meimei, em um livro, que eu vou lembrar o nome, chamado Cartas, Paraná, daqui a pouco vem o nome, aí no final tem o nome. Ela põe um texto que eu achei bastante interessante e trouxe para que a gente tenha uma ideia do que é ter fé para espíritos que já tiveram essa maturidade implantada no seu coração. Porque assim, é uma coisa que eu sempre me estranhei, como é que lá naqueles calabouços de Roma, aquela turma, os cristãos novos lá, saíam cantando e louvando em direção à morte. Aqueles filmes antigos, né? A gente olhava aquela cena, meu Deus, o que esse povo tem? Será que deram alguma coisa para eles comerem e tal, beberem, para sair cantando daquele jeito em direção? O que aconteceu com aquela gente para que eles tivessem esse comportamento? Vocês já pensaram? Para de pensar nisso? Aqueles caras que eram queimados em cruz, vivos, e tocavam fogo, eles não estavam gritando desesperados. Muitos na história da humanidade recebiam a chama cantando. Alguém já queimou o dedo fazendo uma coisa no fogo, hein? Queimou a sobrancelha quando explodiu o fogo? Assim. Os caras cantando. Gente sendo fuzilado, sábios tomando remédio porque eles não iam desmentir a verdade que estava implantada no coração e na mente a respeito de religiosidade ou outras verdades científicas. Então assim, o que movia esses cérebros, essas mentes, para que eles enfrentassem essas situações de cabeça erguida? Qual é que é? Fé. A gente, quando pega um boletão na mão que não tem grana para pagar, já fica desesperado. E o boletão vai vencer daqui 30 dias. Tem gente que tem úlcera, gastrite, diarreia, não dorme por causa de um simples boleto. Um filho que está fora de casa e a turma ia para ser comida por leões de cabeça erguida e cantando, né? Então assim, o que diferencia esse comportamento psíquico do nosso? Eu fico pensando assim, nós estamos muito afastados das verdades espirituais. A falta de conhecimento do mundo espiritual é muito grande entre nós. Nós somos muito afastados. Então assim, há a necessidade urgente de nós retornarmos, fazermos o caminho de volta ao coração do cristianismo, que é um dos propósitos da doutrina espírita, né? Então, Meimei, ela fez um texto, um poema, que nós vamos discutir aqui um pouquinho. E o primeiro verso é assim: não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ou seja, os boletos virão, as crianças ficarão doentes, nossos pais desencarnarão, nossos companheiros, nós teremos doenças, teremos câncer, derrames, fracassos financeiros, sucessos, felicidades, pequenos momentos, encrencas com colegas de trabalho, com familiares, teremos encrencas. Só que Meimei fala, não deixemos com que essas coisas nos cortem com a conexão divina. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para frente, erguendo-a por luz celeste, acima de ti mesmo. Quer dizer, vamos supor, poxa, eu estou doente, muito doente. Esse estado de saúde não deverá romper o meu laço. Eu deverei manter, acima de tudo, esse conhecimento da vida espiritual, da elevação espiritual. Crê e trabalha.
Outra coisa importantíssima que eu acho que a gente confunde pra caramba, o fato de eu ser filho de Deus, aquela coisa assim, ó, que nada me faltará, vai muito contrário a essa colocação que ela faz. Olha, ela acredita na providência divina e se mexe, negão. Tira o umbigo da mesa, tira o bumbum da cadeira, vai se mexer. Para de assistir tanto Netflix e vai cuidar da tua vida, vai plantar para você ter o que colher. Não é verdade? Então nós cristãos temos assim uma coisa assim, eu acho que está muito ligado à tradução desse salmo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ah, Deus provê. Quando na verdade os novos estudos dizem que o Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará. Ele vai te apoiar. Ah, você precisa ir lá? Vamos junto. Mas vamos junto. Não vou sozinho por você, não. Temos que trabalhar, gente. Mas trabalhar com uma certeza na cabeça e no coração de que nós vamos atingir a meta. E às vezes, é uma coisa assim, um paralelo que o Haroldo costuma usar. Quando eu planto alface, eu vou colher esse alface daqui a alguns dias. Quando eu planto café, eu só vou colher café daqui a 5 anos. Então, assim, na nossa condição materialista de resultados imediatos, eu estou, às vezes, me preocupando em colher algo que nem foi plantado, né? Então, naquela mistura de ansiedade, de desespero, de falta de equilíbrio emocional, eu coloco a carruagem nas frentes dos bois em muitos assuntos da minha vida, e eu preciso ter isso claro. Cada coisa tem o seu tempo. E aí em demanda costuma falar assim: tudo que eu não respeito o tempo para que ela seja elaborada, ela se desfaz na mesma velocidade. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. Tem a ver com uma das frases do texto que foi colocada aqui de Paulo. Tudo que é no amor prevalecerá. Tudo que está fora disso vai se ruir. Tem aquele encontro que o senador Públio Lentulus teve com Jesus, né, quando ele foi pedir para curar a filha dele. Quem não leu Paulo Estevão, é um pedacinho do livro, tá? Uma das frases... 2000 anos. Foi 2000 anos? Jesus falou: senhor senador, o senhor hoje representa, porque o senador Públio era um cara muito rico, de muitas posses, de muito poder, inclusive poder político, né? Ele falou assim: o senhor representa tudo que tem de poder no planeta hoje, mas o império que o senhor está representando vai virar pó, ao passo que tudo que virá do meu Pai, na forma da lei do amor, permanecerá na terra. Um coração de cada vez, sem pressa, com paciência. Então, mais uma vez, o e-mail vem reforçar o quê? Tenhamos paciência. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos. Por quê? O maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Caminhar sem ter essa noção de que estamos sob a tutela do Pai Celestial é para muitos um desespero. Difícil. Porque desse relacionamento nós vamos trazer o combustível necessário para que nós tenhamos um bom combate em todos os momentos em que a luta se fizer presente em nossa vida. Eleva, pois, o teu olhar e caminha. Quer dizer, deu um trupicão no chão, não esquece, Deus está no controle. Não deixa essa pequena pedra ou grande tirar você da proposta que você tem de se elevar, de caminhar em direção ao céu.
luta e serve, aprende e adianta-te. Luta, quer dizer, viva bem, mas não se esqueça de uma coisa: precisamos trabalhar e servir. Onde? Aonde os seus dons te trouxeram e te colocaram. Você faz o que, meu amigo? Trabalha com a minha elétrica. Isso. O cara bota o carro lá para você dar um toque, você usa o seu melhor e vai lá, não é isso? Rebeca, você faz o quê? Professor. Seu trabalho é o quê? É pegar aquela plantinha verde, transformá-la, né, numa árvore frutífera. E assim, senhor Antônio, você faz o quê, senhor Antônio Carlos? Carlos. Eu sou aposentado. E o senhor? Vendedor. É o quê? Vendedor. De quê? Roupa de cama. É isso aí. Gostoso nesse friozinho e tal, né? Você pega um bom produto e vai lá e vende. Você não está vendendo roupa que lava, encolhe. Isso aí. Nós fazemos o nosso melhor, cada um numa função. Tem gente que confunde servir como se fosse, eu tenho que me enfiar numa igreja, eu tenho que fazer serviço voluntário. Não é só isso. É evidente, se tiver tempo sobrando, potencial, energia orgânica, energia intrará, e mais amor ainda, é legal. Você aprende muito, né? Mas nós, em nossas atividades do dia a dia, acordou de manhã, a pia está cheia de louça, lava. Mas esse serviço que... Meu, lava. Você viu? É tua. Não finge, não vira, finge que não viu, apaga a luz, deixa para amanhã. Não, vai lá e lava, cara. Precisa pegar a criança na escola, você lembrou? É você que tem que pegar. Não ligue e peça para outra pessoa pegar. Emmanuel nos fala assim: Deus fala conosco através das circunstâncias e de pessoas. Né? E essa frase, quando eu li a primeira vez, eu fiquei, mas olha que coisa. Porque Emmanuel, ele está assim num nível de estudo, e a preocupação que ele tem em nos trazer essas informações, e a gente lê e fala, meu Deus do céu, mas é verdade, né? Eu, na minha atividade profissional, eu trabalho com o atendimento ao público, e assim, para cada pessoa é uma conversa, é um tema específico. Então eu tenho um cliente que ele é um empresário e tal, então a gente sempre está conversando de dinheiro, de lucro, né? Porque assim, eu gosto de ganhar dinheiro, ele também. Então assim, a gente se dá bem nessa conversa, né? Só que ultimamente, com a crise econômica, tal, eu tinha ido ao banco antes de atender ele, e aí eu estava meio xoxo, porque eu tinha visto a minha situação bancária, e eu estava assim meio para baixo, e aí eu vi que ele estava na minha agenda, eu falei, que saco, eu vou ter que conversar de dinheiro com esse cara, eu não estou bem para isso. Bom, e aí começamos a conversar, o atendimento, e aí ele fala assim, mas sabe o que é, Francisco? Nos dias de hoje, nós temos que aprender a viver com pouco dinheiro. Quando ele usou essa frase, imediatamente veio Emmanuel assim, ó, pum, na minha cabeça. Entra aí, meu amigo. Pescou? Olha, Papai do Céu mandando um recado. Aí eu estou lá 3, 4 semanas depois atendendo uma pessoa que sempre vinha ao salão trazer a mamãe para cortar o cabelo. Ela nunca tinha cortado, mas a mãe estava sempre lá. E era uma senhorinha já idosa, mas não vou arriscar que eu sorrio para isso, mas uma pessoa que já demonstrava uma idade avançada. E eu fui chamado para atender alguém no salão. Quando eu cheguei, era essa filha que trazia a mãe, que estava ali. Aí eu comecei a lavar o cabelo e tal, e ela falava assim, eu tive que cortar o cabelo hoje e tal, porque eu não tinha tempo. Faz tempo que eu quero cortar, só que eu não encontro tempo, porque a minha netinha nasceu há 3 meses atrás, e eu estou correndo para ajudar a minha filha, tal, porque o meu marido morreu, tal, né? E ela contando isso. Falei, tal. Aí no meio do atendimento dela, ela me narrou assim, a minha filha foi assassinada. 3 meses depois o meu marido faleceu. Eu falei, nossa, mas que história difícil para essa pessoa, né? Aí eu perguntei para ela, escuta, qual é a sua religião? Ela falou, eu sou católica, mas eu não sou muito de igreja, não, tal. Eu falei, tá.
porque sabe o que é, pastor? O meu negócio é conversar com Deus no quarto. De manhãzinha eu vou lá, converso com Ele, e eu resolvo as coisas com Ele e saio para a vida. Aí eu olhei para a cara dela, aquele olhinho brilhando, eu falei, que danado, né? Aí eu falei, ó, Deus de novo. Aí eu falei, você sabe que foi Deus que te mandou aqui hoje, né? Ela não entendeu por que eu falei isso, porque eu estava preparando essa palestra e tinha lido essa história de Emmanuel. Eu falei assim, eu não sei, eu estou numa correria, passei aqui, estava vazio, falei, vou cortar o cabelo aqui. Tem um texto de Emmanuel que ele fala assim, entra no teu quarto, em particular, conforme Jesus ensinou, e faça seu pedido. E aí, aquiete-se e perceba a resposta. Fique quieto, mantenha a tua mente calma e perceba a resposta. Ela virá em forma... Tem gente que acha que Deus vai puxar uma cadeira, sentar e falar verbalmente, e você vai ouvir na tua cabeça, na tua mente. Não é esse o caminho, porque Deus não tem corpo, não é matéria, né? Virá em forma de pessoas à sua volta, dando a resposta, ou situações com as quais você vai perceber que o seu pedido é possível ou não. Porque ele ainda fala assim, olha, tenhamos a maturidade de escutar o não. Pai, eu quero isso. Não. Por que ele falará não? Porque na visão do infinito, o sim pode trazer um prejuízo muito maior do que a tristeza do não naquele momento. Então nós precisamos primeiro estarmos cientes, vai ser tempo, cientes, cientes que nem tudo que eu peço, do jeito que eu quero, ocorrerá. Porque a manifestação, a educação que nós cristãos estamos recebendo há 2 séculos, há 2 milênios, é sempre o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então eu faço a minha oração barganhando com Deus o que eu quero. Senhor, eu fui um pai maravilhoso, estou sendo um marido no capricho. Dá para o senhor trocar meu carro? Senhor, eu sou um marido maravilhoso, estou sendo um pai no capricho. Dá para a gente dar uma melhorada nessa casa? E a visão não é essa. Eu preciso criar na minha mente, no meu coração, principalmente eu, homem do ano 2018, uma noção de transcendência. Eu estou num corpo por enquanto. Gente, uma coisa que assim, o nosso sistema solar aqui, ó, Júpiter, Plutão, Saturno, Terra, né? Os nossos satélites que estão investigando esses planetas, quantos têm vida orgânica? Que foi filmado a cidade assim de cima, assim, ó, Terra, tem gente morando ali? Quantos? No nosso pequeno sistema, só a Terra. No livro dos Espíritos, ele fala assim, ó, todos os mundos são habitados. Todos os mundos são habitados. E aí você fica pensando, esse nosso corpo aqui, para ficar bem, eu preciso de ar condicionado, eu preciso de luz para enxergar. No livro dos Espíritos fala assim que o espírito, ele percebe pelo todo, ele não tem olho, ele não precisa de olho para enxergar, ouvido para ouvir, nariz para sentir, nada disso. A percepção, a sensorial do espírito é pelo sistema todo do perispírito. Então, se Deus é essa coisa maravilhosa, inteligente, causa primária, por que Ele me colocou nesse corpo que dá tanto problema? Dói. Uma simples unha cravada acaba com o dia da gente. Sendo que nos outros planetas, a vida orgânica já não há mais necessidade de existir. A Terra é um lugar onde a irmã do Fono chama de um hospital e uma escola. Se é um hospital, é para doente. Se é uma escola, é para quem precisa aprender. Então as nossas dificuldades aqui são inúmeras. A nível de aprendizado,
e de expiação, né? E as encrencas com as quais nós nos deparamos são muito mais ligadas a essa falta de conexão que eu tenho com a minha existência. Eu estou aqui porque eu sou filho, eu sou espírito. Eu não sou gente encarnada apenas. Eu estou num corpo de carne e eu preciso me preocupar com essa situação. Em que a falta de um carro novo, a falta de uma não reformar a minha casa, a falta de eu não ter isso ou não ter aquilo, não pode interferir na minha relação e na minha intimidade que eu vou ter com o Pai. Eu estou no segundo slide aqui. E a Meimei fala assim, ó: brilha a alvorada além da noite. O que significa isso? Tudo passa, como dizia Chico. Tudo passa. Tá? Hoje é possível que a tempestade te amarfane o coração e te atormente o ideal, agrilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, que amanhã será outro dia. Então, isso aqui está no livro Cartas do Coração. Tá? Tem vários espíritos, um deles é Meimei para esse texto aí. E quando aquilo que Emmanuel fala a respeito da oração no seu quarto, depois ele fica quietinho e observa, aquela frase que Jesus falava várias vezes durante a sua pregação aqui, aqueles 3 últimos anos: quem tem olhos de ver, que veja, e ouvidos de ouvir, que ouça. Então, depois que eu ouvi aquela coisa que Deus se manifesta pelas circunstâncias e pelas pessoas, e que ali no meu trabalho, a qual eu passo a maior parte do meu tempo, eu percebi a manifestação de Deus ali dentro. Gente, nós precisamos colocar um óculos para enxergar essas coisas de luz. A nossa vida não é só boleto. A nossa vida não é só obrigações. Nós a todo instante estamos sendo bombardeados por amigos da luz, no sentido de assim, ó, acorda, cara, desperta. Paulo de Tarso falou, né? Desperta, ó tu que dormes. Então Jesus veio e falou assim: olha, tem olhos de ver e ouvidos de ouvir. Com essa necessidade, eu pensei de um livro, Senda para Deus, um capítulo chamado Fé Racionada, que na opinião nossa está errada, é Fé Raciocinada, né? Do Espírito Emmanuel. Olha o que ele fala: efetivamente não desprezarás a indagação digna, reconhecendo que o estudo é imperativo de nossa marcha em rumo certo. No entanto, conservarás no teu íntimo a certeza da própria imortalidade, qual facho inapagável de sol, e, conquanto não desconheças que sublimação não é serviço apenas de um dia, honrarás os teus compromissos, guardando lealdade à reta consciência na disciplina da palavra empenhada. O encarnado vai ter muitas dúvidas, mas Emmanuel nos esclarece que isso é um fenômeno normal e que buscar as respostas faz parte da nossa marcha evolutiva. Mas eu preciso ter esse movimento, eu não preciso? Eu não posso ficar sentado esperando chegar na minha mão. No entanto, conservarás no teu íntimo a certeza da imortalidade. Quer dizer, eu sei que eu preciso ter respostas, eu não consigo ter todas, mas eu tenho que guardar uma certeza: eu sou um ser imortal. Se não der para saber hoje, com certeza lá na frente eu saberei. Uma parte aqui, não tem mais. O cara da coisa deixou. À medida que você vai estudando as coisas de Deus, os problemas íntimos que tem no teu coração, devagarzinho começam a desatar os nós. É uma pecinha que vem um dia aqui, é outra situação que aparece ali, e você, na sua reflexão da sua dificuldade, começa a colocar as peças dentro de um mesmo tabuleiro. É como se fosse montar um quebra-cabeça para todos os problemas, gente. À medida que eu vou tendo condição de enxergar soluções,
ou as partes desse problemão que eu estou tendo, eu vou caminhando para uma solução final, feliz. Mas uma coisa interessante, a espiritualidade só manda a luz para aquele que busca apertar pelo menos o interruptor. Então assim, eu preciso me movimentar no sentido de buscar informação, né? E ele fala que você vai manter essa certeza como um sol na sua vida, enquanto não desconhece. Quer dizer, resolver os problemas, sublimar os seus sentimentos, os seus desejos, não é obra apenas de um dia, e muitas vezes podemos interpretar de uma encarnação. Não vou resolver tudo, mas eu preciso ter metas. Eu não posso, desculpa a expressão, passar a minha vida assistindo Netflix apenas, YouTube, futebol, etc. e tal. Eu preciso me prestar atenção. Existem coisas que eu preciso trabalhar, e eu vou honrar os meus compromissos. Quer dizer, dentro das minhas possibilidades, dentro de todos os dons que Deus me ajudou a conquistar, eu vou honrar o quê? A multiplicação e a divisão desses dons com quem está à minha volta. Eu preciso. Rapaz, ele aprendeu a mexer com o carro. Então ele vai lá, eu tenho certeza que deve ter até uns meninos para aprender alguma coisa lá, não tem? E você ganha do WhatsApp, quando você está querendo ensinar uma coisa para eles, eles ficam no WhatsApp quando você está ensinando a ensinar. As duas coisas. As duas coisas, né? Devia ter a mesma coisa. Quer dizer, a gente precisa dividir o que tem e botar a serviço. Guardando o quê? A lealdade reta da consciência, da disciplina da palavra empenhada. Ou seja, eu tenho que ter compromisso, usando e parafraseando o Haroldo Dutra lá, né? No ovos com bacon, eu não posso ser o ovo, eu tenho que ser o bacon. O ovo está envolvido, mas o porco, aliás, a galinha está envolvida, mas o porco está o quê? Comprometido nesse prato. Eu preciso me comprometer. Com o quê? Eu preciso me comprometer com a vida, com o meu elo familiar, com o meu elo profissional, com o meu elo comunitário, acima de tudo, com o elo comigo mesmo. Eu preciso ter compromisso comigo. Gente, eu não posso chegar lá no caixão. O caixão, quantos lugares tem? Quantos? É um lugar vazio, solitário. Só vai ter tu lá, meu filho. Você e a sua consciência. E algumas narrativas, você fica ali escutando o que os outros estão falando de você algumas vezes, né? Estar ali no caixão, cheio de dúvidas, de problemas, de situações não resolvidas, de constrangimentos emocionais, deve ser o cão chupando manga. Precisamos ter essas coisas muito bem equacionadas. De como é que eu consigo isso? É ter um compromisso com a linha reta da vida. Em tudo, gente. Não dá mais para andar no carro pela faixa da direita e ultrapassar. Não posso mais. O cristão que começa a ter um pouquinho de luz, ele começa a perceber que ele não pode fazer o que todo mundo faz. Eu torci para a Argentina. Quase fui trucidado no salão. Francisco, torceu para a Argentina? Eu falei, tô. Os caras são do Sul América. Aqui estão jogando contra quem mesmo na época? Eu não lembro. Era um time europeu, sei lá o que era. Eu falei, gente, o pessoal daqui da Sul América. Eu vou torcer para o time europeu lá, que escravizou a Argentina? Eu não, vou torcer para o argentino. Ah, mas eles são entojados. Eu sei, mas eu vou torcer. Aí eu perguntei, mas por que eu não posso torcer para a Argentina? Aí a pessoa que está brigando comigo falou, porque é tradição. Gente, tradição não cabe mais na nossa cabeça. Essa resposta não dá mais, né? Aí eu tenho que fazer isso porque todo mundo faz. Problema deles. Isso é uma frase que nossa mãe falava, né? Problema da mãe deles. Meu filho não faz. Meu filho não vai. Quem manda sou eu. Assim? Então assim, ó, eu tenho que pensar nessa situação em termos de aprendizagem. Aí quando eu volto lá, fé, relacionamento com Deus, eu quero ter uma fé ardente, eu quero ter uma fé pulsante, então eu preciso entender o que Deus planeja em relação a mim.
Porque quando Deus percebe um filho dele com um problema, e você está perto dele, ele vai investigar se você tem condições de ajudar esse filho dele. Se você tem condições de ser a ferramenta que Deus irá precisar para auxiliar esse outro filho, ele vai usar você como ferramenta. Ele vai te usar. Então assim, mas para que eu seja uma ferramenta útil, eu preciso entender qual é o processo que move, quais são as leis que verificam nesse universo material e universo espiritual. Porque eu faço parte dos dois. Eu não estou só carne, eu sou espírito na carne, por enquanto. Tomara que demore um pouquinho, mas por enquanto. E, para encerrar, nós queremos agradecer então a presença de vocês. Eu espero ter ajudado um pouquinho. Tem muita coisa para falar, mas não dá, tem que escolher alguma coisa, né? Então, esse texto aí, tá? Qualquer dúvida, de quinta-feira nós temos a escola preparatória. De segunda-feira tem o pessoal que está estudando os livros da doutrina aqui de uma forma um pouquinho mais aprofundada. Então, quer dizer, a Siena tem portas abertas à pesquisa e estudo, tá? Então, quem tiver interessado, sirva-se. Um abraço, obrigado, gente. Boa noite.